Maravilha! Então pronto. É Então isso, é né, isso. Edu? Isso. Então, gente, só lembra então de fechar o microfone quando a gente não estiver falando para Tá. os barulhos não roubarem tela, que a gente vai ficar dividindo a Beleza. tela do Zoom no Instagram. E olá, pessoas! Mais uma quarta-feira. Estamos aqui com essas pessoas maravilhosas. Como sempre, é um prazer ter pessoas tão incríveis para bater um papo tão gostosinho. Bom, como estamos aqui no perfil da Ju, para quem não me conhece, eu sou Poli, sou administradora da página Pessoas Não Mono, sou uma pessoa trans, não binária, bissexual, não monogâmica, sou terapeuta corporal, me formando em psicoterapia haitiana, tantra, renascimento e um monte de outras coisas muito legais. E hoje eu estou aqui recebendo Eduardo e Juliana para a gente conversar um pouco sobre, como a gente comentou lá no texto, né? Setembro é tanto o mês da visibilidade bissexual quanto o Setembro Amarelo, né? Que fala sobre a conscientização de questões de saúde mental e prevenção do suicídio. E a gente sabe que essas coisas estão muito ligadas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a nossa vida e a nossa experiência. Enfim, se vocês quiserem se apresentar, Ju, se você quiser começar, é só dar um oizinho inicial. Olá, então, mais uma vez aqui na página Pessoas Não Vamos Controle, minha amada querida. Hoje para falar um pouco sobre bissexualidade, não monogamia, as coisas contextualizadas. Eu vou trazer mais um viés das minhas experiências pessoais, como as coisas decorreram, descobrimentos e coisas assim. Bom, eu tenho 36 anos, moro na zona norte de São Paulo, capital, sou educadora, sou rapper, sou poeta, sou ativista do movimento hip hop há 20 anos, sou mãe, sou vó, sou moradora de periferia, articulo arte no meu território, sou produtora cultural, também sou comunicadora, escrevo umas coisinhas por aí, participo em alguns blogs, faço alguns textos com os meus amigos. E é isso, sou uma mulher bissexual desde sempre. Bora, Edu! Hello. Oi. Perdão, eu estava fazendo aqui, mandando as mensagens e puxando as pessoas da minha Aham. página para cá. Por favor, se apresente, Mig. Então, boa noite, gente. Eu sou o Eduardo, psicólogo, ator. Eu sou do movimento negro aqui de Alagoas. Homem cis, bi barra pan. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. E é isso. Acho que vamos nos conhecendo hoje, durante essa live. Ju, o pessoal falou no chat que tá difícil o microfone. De novo, tá dando um chiado. Ai, peraí, eu vou tirar então, o fone e vocês digam aí se melhorou. De repente, tentar sem o fone, talvez. Gente, a gente tentou muitas maneiras, testamos diversos fones diferentes para tentar resolver isso. Melhorou o áudio aí, galera? Eu não estou conseguindo ver os comentários do pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui se eu entro. Aqui tá tudo tipo robozinho. Tá bonzinho, E ainda tá com retorno. poxa vida. Será que se eu sair da sala e tentar voltar? Tenta sair e entrar da sala do Zoom. E aí, enquanto isso, já que você, inclusive, puxou
esse tema um pouquinho, né, Edu? A gente estava conversando sobre isso, né, sobre, enfim, pelo menos da minha parte, essa visão pós-identitária, pós-estruturalista, do quanto, enfim, as nossas identidades são fluidas, elas são incrivelmente válidas e necessárias para a gente se organizar politicamente, criar espaços e se aproximar de pessoas e de experiências. Mas, enfim, a gente estava debatendo isso, né? Eu comentei o quanto, da minha parte, inclusive a Ju estava lá, a gente já fez uma live sobre bissexualidade com a Gabs, na verdade um encontro no Zoom. Enfim, aí lá a gente falou sobre toda a contextualização histórica e política da bissexualidade, do movimento, da militância bissexual dentro do movimento LGBT, QIA+, né? O fato de que a Marsha P. Johnson, né, a fundadora, enfim, uma das pessoas influentes no movimento de Stonewall, né, era uma mulher trans, preta, bissexual, né, e enquanto o movimento bi, né, tá politicamente presente desde o começo, mas o quanto ele é invisibilizado. E aí eu comentei lá que, né, eu me identifico com o termo bissexual por causa disso, né, e até porque, não sei, na minha geração, né, sei lá, encontrar o termo bissexual foi muito incrivelmente libertador, né? Entender a sexualidade para além das monossexualidades, né? Para mim foi algo muito potente, é um termo que eu, né, tenho com carinho, né? E aí a gente falou sobre isso. Eu hoje, dentro das atualizações dos termos, né, vejo a bissexualidade muito mais como um termo guarda-chuva dessas monodissidências. Mas, e aí você estava falando da sua experiência com esses termos e, enfim, não quero entrar em muitos termos, mas eu acho legal essa, né, contextualizar para as pessoas a nossa experiência com essas descobertas. Eu acho bem interessante, a gente estava comentando, né, que não tem como nós abandonarmos ou anularmos esses termos, abandonar aquilo que a gente às vezes pensa que parece ser uma caixinha, mas é saber como lida com essas caixinhas e para que elas nos servem, e principalmente de forma política, para podermos nos localizar nessa sociedade, nessa teia que a gente está inserido. E, assim, eu lembro que quando eu conheci o termo bissexualidade, que foi logo na adolescência, a gente tem toda aquela estrutura ainda binarista, a gente tem uma visão binária das coisas, e aí pensa homem, mulher e ponto. E a pansexualidade, o próprio termo, ele vai chegar na minha vida a partir do momento que eu começo a me incomodar com essa visão que se tinha, com essa leitura que se tinha de que bi seria uma pessoa que ficava com ambos, até falei sobre isso, que às vezes a gente utiliza o termo, em algumas informações se coloca ambos os sexos, ambos os gêneros, e dá uma conotação, às vezes, de que há só dois gêneros, né? Fica ainda nessa coisa. Foi assim que eu comecei a pensar, não, então acho que nesse momento da minha história, da minha trajetória, eu me identifico como pan. Mas tenho, ultimamente, revisitado o termo bissexualidade por conta do que a Polly estava falando, que a gente tem como perceber a bissexualidade hoje como, digamos que, praticamente um espectro. E aí, dentro desse espectro de monodissidências. Acho que é isso, sabe? Para mim, fica muito isso. Ultimamente, eu tenho feito esse diálogo entre os termos, se é realmente somente pansexualidade, a gente utiliza a bissexualidade de uma forma mais ampla. Ju, dá um oizinho para as pessoas aí para a gente ver se seu áudio está funcionando e se você quiser falar um pouquinho também sobre a sua relação com esses termos. Melhorou meu áudio? Tô menos robótica? Nossa, não. Tá muito ruim, muito zoado? Eu consigo te entender, não sei
Vamos ver as pessoas do chat, o que elas dizem. Eu desliguei o outro celular, desliguei tudo para não ter interferência de som, para não ter interferência de internet, então não consigo ver mais nada. Estou só aqui no Zoom e só a minha tela não tenho acesso ao que está rolando. Então, o som melhorou. Como é que tá aí, Edu? Bom, eu tô esperando as pessoas no chat responderem, mas por mim... Poxa, aí no site deu tudo ok, né? Vai entender. Pois é. Bom, enquanto as pessoas ainda não se manifestam lá sobre a qualidade do som, eu vou falar um pouco, para a gente não perder de tempo. Na questão de termos, eu sou uma mulher cis, essas paradas dos termos e tal, eu acho muito importante. E essa busca que a gente faz, né, a vida inteira, para se colocar, a gente sabendo, a partir de saber quem a gente é, se colocar, se encaixar nas bolhas, né, mundão afora. Eu acho importante dizer que eu entendo todos os termos, não, é isso, a gente aprende modo. Eu me identifico como mulher cis, bissexual, e não tenho muito assim que falar sobre a questão, as nomenclaturas e tal. Eu acho que é mais isso, é mais de significar como você se coloca, quem é você. E as nomenclaturas é muito importante colocar como ser político, quem você é, como você se coloca no mundo, quais são as suas ideologias, o seu comportamento, como você vai lidar com as pessoas, com as situações. Isso tem muito disso. Parece banal, parece que é um bagulho nada a ver. Ah, mas por que quer que chame de ele, ela, enfim, todas essas coisas que tem hoje em dia. E é mais isso, é mais de dar àquela pessoa uma existência a partir do que ela é mesmo, né? Porque é complicado a gente problematizar também essas nomenclaturas, porque eu que sou muito da internet e tal, eu vejo muitas pessoas problematizando, mas por que não eles com X, eles com E e tal? Eu que sou uma pessoa da comunicação, adoro, sou comunicativa, adoro me comunicar, Leonina até o tutano, é importante a gente trazer para quebrada esses termos, colocar a quebrada à parte de que isso existe, de que, sabe, que isso está posto, que isso não é uma coisa de outro mundo, isso não é uma coisa dos brancos, isso não é uma coisa da Europa, isso é uma coisa sobre significar a existência dessas pessoas. Colocar essas pessoas no lugar que são delas e falar, elas estão aqui, tá ligado? Então, é mais sobre isso. É mais assim que eu vejo essas coisas e me enquadro nelas. Maravilhosa. Assim, eu amo esse debate, né, da linguagem como campo de disputa e de construção de imaginários. E acho que é o tipo de coisa que a gente pode, na sexta-feira, no Zoom, se aprofundar e conversar sobre as diversas ramificações disso. Né? Eu acho que é muito legal a gente complexificar a forma como a gente se vê no mundo, né? Isso cria espaços de proximidade, né? E aqui a gente está falando só de orientações alossexuais, né? A gente nem falou sobre espectro ace. Então, puxa, não, eu sou bissexual, mas eu sou panromântico, né? Eu sou assexual, birromântico. Enfim, a gente complexificar nossa existência permite a gente se aproximar das pessoas, isso tem uma validade muito massa, como você disse. A não binariedade também, né? Quando a gente fala de orientações sexuais, quando a gente começa a complexificar o gênero, como que ficam essas orientações? Porque elas são baseadas, as categorias no gênero. Enfim, tem um monte de coisas muito legais, mas eu queria muito falar sobre as nossas experiências, né? Trocar ideia sobre isso, sobre... Tem um monte de coisas, um monte de teorias, mas todas elas se consolidam e acontecem na prática, né? E a gente tem vivências tão diversas e eu acho maravilhoso. Enfim, se alguém quiser começar, a gente chegou até a conversar, né, sobre aquela problematização que ninguém pergunta para uma pessoa, nossa, que legal, quando você se descobriu hétero, né? Foi lá na infância?
Ninguém pergunta, ninguém questiona os corpos héteros, mas sempre tem esse, né? De quando você se descobriu bi, como foi essa sua experiência? E, enfim, apesar de eu achar válida demais essa problematização, se vocês quiserem falar das suas experiências de infância, puberdade, pré-adolescência. Vai, Edu, e aí, Edu? Você quer ir? Pode ir, Ju. Daqui eu vou depois de você. Pode falar. Eu vou aproveitar enquanto o meu fone não está dando pau. Enfim, é, eu sempre me vi como uma pessoa que gosta de energias, que é atraída por energias, não necessariamente corpos. Isso não quer dizer que eu vá sair por aí abraçando árvore, mas se tiver abraçado árvore, me relacionando com árvores, mas se rolar também, eu sou uma pessoa muito das energias, assim. E o corpo não nasce hétero. Comigo não ia ser diferente. E desde sempre, assim, eu tenho uma relação fortíssima com a mediunidade. Então, eu sou muito sensível às energias. Então, por essa maneira, desde sempre, eu gostei de pessoas, de toques. Isso é um bagulho para além de gênero, sabe? Além dessa polaridade, homem e mulher. Eu não me identifico com uma pessoa pansexual, porque ainda não experienciei tais coisas. Mas não é uma coisa que eu falo, não, sabe? Eu tive relações com gênero masculino e gênero feminino. E isso para mim sempre foi uma coisa muito clara e óbvia. A minha primeira relação sexual foi com meninas, primeiro contato assim com afetividade mesmo, meninas sempre. Fui ter esse contato mais na adolescência com os demais gêneros e tal. E para mim é uma coisa que tipo, montou muito quem eu sou. Por quê? Porque quando você tem uma infância, na minha infância já foi muito problemática, porque eu via coisas e tal, e ainda ser a menina que ficava com meninas. E a minha família paterna, quando eu era criança, eles eram cristãos. E a igreja tem muito aquela coisa, né? É a heterossexualidade ali. E é isso. Você nasce com uma cartilha pronta do que você tem que ser agora, do que você tem que ser adolescente, do que você tem que ser quando crescer, onde você tem que ir, o que você tem que fazer, e tudo isso. Quando você ainda traz, aí vem a minha adolescência. Muito disso dessa questão de ser chacoteada. Eu era muito chacoteada por ficar com meninas. E isso era uma coisa que me incomodava para caralho, assim. A gente faz o quê? A gente vai ficar com meninos. Eu ficava muito com meninos publicamente, assim, só para me aproximar com a galera, tá ligado? Na escola, e, enfim. Quando já mais velha, entra no contexto da monogamia. Porque quando você tem noção de que você é bissexual, e eu me casei, tive uma relação longa com um homem, que é o pai dos meus filhos, etc e tal. E aí quando você tem noção de quem você é, do que você quer, estando numa relação heterossexual, o que você pensa assim? Putz, como que eu vou ficar o resto da minha vida me relacionando com gênero só, sendo que eu tenho desejo, eu tenho necessidade, eu preciso estar com mulheres. O que eu faço com essas vontades, com esses desejos? O que eu faço com quem eu sou? Eu vou suprimir quem eu sou se eu não fazia isso na minha infância, quando sabe, eu devia coisas para as pessoas que não sabe. E aí entrou uma monogamia na minha vida, assim. Eu fui inserida na não monogamia por causa da minha bissexualidade. Achando que, aí entra a problematização da bissexualidade, achando que eu vou usar ao meu favor ser bissexual para
a partir da não monogamia para suprimir essas minhas vontades. Mal sabendo eu que, na verdade, eu estaria sendo usada. Porque se quem exerce a posição de poder dentro de uma relação é o homem, eu estava sendo usada, porque a nossa relação, a gente incluiu homenagem na nossa vida de primeiro, assim, nosso primeiro contato com as caixinhas, assim, da MM foi homenagem. E eu não tinha noção de que, na verdade, eu estava sendo objetificada, que a minha bissexualidade estava sendo objetificada para suprimir outras coisas. Eu não vejo isso nem como na monogamia. Isso é um debate também polêmico, né? Porque muita gente não vê homenagem como na monogamia. Hoje em dia eu fico ali, sabe? No meio do filme, achando que eu que estava usufruindo desse poder, quando na verdade não. Então, o contexto de bissexualidade e não monogamias em relações assim, que eu quero muito falar sobre isso a partir das perguntas que eu recebi, enfim, aqui, a gente vai falar disso depois, que o Edu falou um pouco também. O contexto da bissexualidade dentro das monogamias e essa objetificação que a gente sofre o tempo todo, de que as mulheres bis servem para homenagem, servem para surubão e tal, e não necessariamente para ter relações fixas e de afeto real com outras pessoas. Por eu sinto isso muito, por eu ser mais feminina, não sei se eu posso dizer isso, mas enfim, as mulheres bissexuais, inclusive, as mulheres lésbicas, não me levam a sério. Elas não me bancam para uma relação, tá ligado? Dentro da nossa própria bolha, assim. E principalmente dentro da não monogamia também. Porque eu saí de uma relação não monogâmica também com um cara, não faz nem um ano isso, assim, bem recente. E eu fiquei com uma garota e fiquei na pilha, assim, de tá. E eu ouvi, não, tipo, eu já ouvi balde de DST, já ouvi diversas coisas por ser bissexual e ter que provar para as pessoas que eu sou bissexual, para além de falar para elas, eu sou bissexual, como se a minha autoafirmação não fosse convincente bastante ou não valesse bastante para, eu quero estar nessa relação, eu quero isso, porque é o que eu sinto, é o que eu quero, eu estou bem resolvida com as minhas questões. Vamos! E, né, às vezes fica nesse meio termo, até por falta de diálogo, falta de compreensão, por esse estereótipo de polarização de que ou é isso ou é aquilo. E a não monogamia, ela tem muito nessa pilha, né? Até que ponto a nossa bissexualidade não é fetichizada dentro das não monogamias, não é? Porque a minha foi na maioria do tempo, tipo, na maioria dos contextos em que eu quis me relacionar não monogamicamente com mulheres e homens, e não necessariamente estando em trisais, isso foi bem aceito e conversado mesmo, sabe? Para a gente sentar e ver, mas qual a problemática? Por que para você é assim ou não? Sabe? Eu não quero tomar tempo de fala do Vinícius. Nossa, eu estava pensando no comentário do Vinícius, do Eduardo, mas eu queria ler os comentários, porque, enfim, eu amo ouvir pessoas compartilharem suas histórias e eu amo ouvir você, porque sempre me engrandece muito. E aí você falou uma coisa que, assim, já tô pipocando na cabeça faz tempo, que é a gente falar numa live especificamente sobre promiscuidade, né? O quanto essa sombra, né, paira em cima das pessoas bissexuais e não monogâmicas, então, essa interseção, né? E aí o quanto isso opera naquela questão que você falou, né? Da sociedade te coloca para fazer uma escolha, né? E aí a monogamia, né, compulsória, a mononormatividade atua ainda mais em pessoas bis que, enfim, tem pessoas bissexuais que são
monogâmicas e que têm relações, mas o quanto isso se torna ainda mais, tipo, não, eu preciso provar para as pessoas que eu sou uma pessoa fiel, que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou uma pessoa certa. Então, o quanto a mononormatividade é pesada para as pessoas, né, de sexualidades monodissidentes. E aí, a Lari tinha falado muito parecido com a minha história, também cheguei até a não monogamia para exercer minha bissexualidade. E aí eu só queria levantar rapidinho que teve um estudo que eu encontrei, né, de 2018, feito, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que é onde tem a maioria, mas que pegou, enfim, acho que eram 2.000 pessoas, era um grupo relativamente grande, e a maioria das pessoas que se consideravam não monogâmicas também se consideravam monodissidentes, né, mais de 50%. E aí o Vini falou, as pressões fazem com que a gente reproduza papéis que a gente nem entende direito quando somos adolescentes. Fiquei um tempão achando que era homo, mesmo ficando com meninos e meninas. E aí, Edu, se você quiser aproveitar esse para falar sobre a sua experiência também. Acho que é interessante mesmo, porque nossa, a Ju foi contando e a gente percebe o quanto as experiências elas vão se repetindo por conta desse sistema com C, tá? Sistema que a gente vive. E são pressões que ocorrem desde a infância. Nós até havíamos comentado sobre isso, que é sempre bom lembrar que quando uma criança se diz hétero, ninguém discute, ninguém duvida ou faz algum tipo de questionamento. Mas imagina, eu estava até lendo um texto da Pri Lilith, lá no Sororidade Não Mono, e ela fala uma coisa que aconteceu, por exemplo, comigo. Aos 10 anos de idade, eu já sabia que era bissexual. E aí ela fala de algo muito parecido com que aos 9 anos ela já sabia disso. E naquele momento, quando você é uma criança e é uma criança e a gente tem que falar disso, de gênero e sexualidade na infância, infelizmente, nós temos aí toda uma linha conservadora que impede que haja, por exemplo, um letramento, uma educação sexual, e que preparem as pessoas e que deixe essas pessoas preparadas para uma vida mais livre, pelo menos, em que suas existências sejam respeitadas, em que suas existências possam fluir. E eu lembro que, assim, quando eu era criança, logo aos 10 anos de idade, eu percebi que eu não poderia assumir a bissexualidade, porque aquilo ali realmente não era visto com bons olhos, era algo promíscuo. E lembro que quando eu cheguei à adolescência, algumas pessoas falavam assim, que você tem que escolher um, então escolhe um. Ah, eu não tenho como escolher. Ah, pelo menos escolhe ficar com homem, já que você parece ser mais gay. Então fica com homem. E escolhe, ponto. E tem essa coisa também que a gente mistura, né? A sociedade acaba misturando a questão de expressão de gênero com a própria orientação, com a prática, com as práticas sexuais, e aí mistura e a gente não entende que uma coisa, no fim das contas, não tem nada a ver com a outra, mas que tem uma lógica aí que cabe a esse sistema cis, heteronormativo, machista, patriarcal, que vem sustentando todas essas exigências para poder ter aí o que eles chamam de família, que é outra, dá uma live só para a gente falar sobre família e não monogamia. Acho que é interessante. Aí, para a gente pensar essa coisa, né? Por que é que nós somos impostos a determinados formatos de relacionamentos? Que é uma coisa que a Ju estava falando também, que pessoas bi, geralmente, elas são levadas a ter que atuar em relacionamentos não mono. Isso é algo que é para ser complexificado mesmo. As pessoas deveriam estar na não monogamia por
simplesmente por elas se sentirem melhores, se sentirem confortáveis, e não necessariamente porque alguém diz que ela, para poder experimentar e para experienciar a sua bissexualidade, teria que ficar, então, num relacionamento, por exemplo, aberto. E aí eu acho bem legal pensarmos assim sobre como é que esses processos eles ocorrem lá nas nossas referências, quais são os referenciais que nos dão. Creio que há uma pressão muito grande dessas referências, porque elas precisam ser ressignificadas e não são. E tem uma coisa muito interessante, por exemplo, com as pessoas bissexuais, pelo que eu converso, é que quando se é bissexual e se nota isso logo cedo, como foi o meu caso da Ju, e então você percebe que essas pessoas elas estão interessadas em afeto. O sexo não existe naquele momento. Quem vem sexualizar essa relação que nós temos com essas corpos, é a própria sociedade sexista. Ela que vem dizer para nós que, então, aí você tem que também provar que você gosta de todos os gêneros ou de dois. Ainda tem isso. Ah, ok, a gente aceita. Ok, você é bissexual. Agora prova. Coisa que a Ju também havia comentado. E vamos lembrar uma coisa aqui, só para eu finalizar minha fala. Existem várias pessoas aí que são bissexuais e que, por exemplo, está num relacionamento lésbico, está num relacionamento homo, está num relacionamento hétero. E isso não desfaz, isso não deveria ser justificativa para a invalidação da nossa identidade, do nosso desejo, né? Realmente é bastante coisa aí pra gente ir pensando. Como sempre, é bastante coisa. Como sempre, uma hora é pouco. Eu estou anotando várias coisas aqui para a gente conversar no Zoom sexta-feira. Uma coisa, essa última coisa que você falou, que eu acho que é super válido a gente lembrar, né? A bissexualidade de uma pessoa não depende de qual relação ela está, né? Assim como uma pessoa não é menos não monogâmica por não estar em uma relação. Ao mesmo tempo em que, falando da linguagem como campo de disputa, é interessante a gente perceber também o quanto, quando a gente fala, né, eu estive numa relação hétero, mas se eu sou bi, o quão hétero era essa relação mesmo? Né? A sociedade pode ler essa relação dessa maneira, e isso parte da bifobia, né, estrutural do olhar da sociedade, mas quando a gente começa a usar isso, tipo, nossa, sei lá, né, tipo, teve um beijo gay, será que o beijo era gay? Ou será que tinha uma pessoa bissexual ali no meio? Sabe? Enfim, o quanto a gente tem essa invisibilidade, né, da nossa existência até na linguagem. E aí você falou isso também, que dá bastante pano para manga, né? O quanto a nossa sociedade tende a não só ter caixinhas, como uma caixinha puxa a outra. Né? Identidade, expressão, orientação, desejo e prática, né? E aí você e a Ju falaram das réguas, né? O Silas falou aqui também, como em todos os movimentos, rola você tem que merecer a carteirinha da não monogamia. E o como isso deixa de lado processos individuais e o quanto estamos confortáveis em alguns formatos ou não. Enfim, é isso. Mas você já ficou com uma pessoa de tal gênero? Mas você já transou? Mas você já teve um relacionamento? Mas quanto tempo durou? Mas com quantas pessoas? Não, mas você ficou mais com um gênero do que com outro, e aí a sociedade hétero quer te puxar para heteronorma, e a comunidade gay e lésbica, enfim, também reproduz outros tipos de apagamento. Mas o que eu... puxar, se vocês quiserem falar um pouco sobre esses apagamentos, né, na interseção com a bissexualidade, sabendo que, especialmente em setembro, mas não só, na pandemia, mas não só, a gente falar sobre a nossa saúde mental e criação de redes é importante, né? O quanto o Brasil é um dos, se eu não me engano, campeão em casos de ansiedade, top 5 em casos de depressão no mundo, e aí o quanto os estudos, né, específicos das sopas de letrinhas, né,
que teve um grupo de pesquisadores que falou isso, né? Geralmente os estudos sobre saúde mental são sobre a população LGBTQIA+, como um todo, né? E aí, quando os estudos começaram a pesquisar as particularidades dos grupos em si, né, entre os grupos de gays, lésbicas e bissexuais, né, nós estamos entre as pessoas com maior índices de questões de saúde mental por essa invisibilização, por esse apagamento, por essa pressão da heteronorma, por essa dificuldade de criação de comunidades, né, por essa narrativa de dúvida que é colocada na nossa cabeça. Mas será que eu sou bissexual mesmo? Não, mas será que eu posso usar esse rótulo? Enfim, o quanto a gente tende a criar menos comunidade do que as outras... outros grupos da sopa de letrinhas. Enfim, não sei se vocês querem compartilhar experiências pessoais de vocês. Parece uma bobagem. É igual a gente disse no início da nossa conversa. O apagamento da nossa identidade, ele acontece o tempo inteiro. Ele acontece quando as pessoas problematizam a linguagem de gênero, que hoje em dia acontece muito. E é uma coisa que, para quem problematiza, parece um bagulho banal, ridículo, banalizar a linguagem de gênero, o nome social, as perguntinhas nas rodas. Mas você é ativa ou passiva? Mas você é afiliado ou você fala grosso? Mas você é isso, você é aquilo. Isso é um total apagamento de identidade, além de ser grossalmente ignorante. E são coisas que acontecem até entre essas bolhas aqui que a gente permeia. Porque a gente pensa que a gente vai estar protegido. Não, eu vou estar protegido se eu andar só por aqui, com fulano YXZ. Quando, na verdade, não. O apagamento da nossa identidade acontece o tempo inteiro, e inclusive dentro desses espaços, com esses apagamentos, que as pessoas acham que é uma coisa mínima, quando, na verdade, não é. E também, um gatilho para ansiedade e depressão, fudido, igual você mencionou. Setembro, visibilidade bi, setembro amarelo, a gente tem a mania de só trazer essas discussões nessas datas. Por isso que eu tenho muitos problemas com datas midiáticas, porque é um debate importante para a gente falar o tempo inteiro, e inclusive nos nossos espaços, nas nossas bolhas, porque é onde a gente teoricamente estaria seguro, protegido dessas coisas, e são coisas que não acontecem, é um ambiente que não traz mais segurança para a gente, tá ligado? E uma coisa que me incomoda muito é muito essa parada da carteirinha. De você ter que estar lá fazendo check-in toda hora para não perder a sua carteirinha de bissexual, de não monogâmica. Porque, você está se relacionando com quantas pessoas agora? Mas com quantos gêneros você já esteve, você já se apaixonou, quantas você já chupou, enfim. Falando chulamente, assim. Porque é ridiculamente burro. A gente tem que provar o tempo todo quem a gente é, como se a nossa afirmação não valesse de nada. Cara, quando a gente chega no espaço e já se coloca igual o Edu e eu nos apresentamos no início da live. Somos pessoas bissexual, assim, assim, assado. E a partir já dessa afirmação, no decorrer de uma conversa com uma roda de pessoas, ou enfim, você está tendo o tempo todo que se autoafirmar e está sendo testado dentro daquilo para uma afirmação externa, é muito, muito zoado. E é um apagamento que gera morte. E eu não digo de morte física, morte emocional, morte, sabe, intelectual mesmo. E é muito, muito zoado. Porque a gente vai ser acolhido aonde, então? Cara, porque se a razão de nascer, crescer e morrer é saber quem a gente é, e a partir disso ser a nossa melhor versão, e acolher as demais pessoas também dentro dessas vivências, a gente tá errando pra caralho, né? Já começa daí. A gente precisar trazer essas discussões, trazer esses pontos de vista.
E vem os comentários aqui, que a partir do que você viveu, a partir do que você é, de como você trouxe isso para o mundo, de como você caracterizou aquilo nas coisas da sua vida, em todas as áreas, e como aquilo influencia no outro, aí você pensa, puxa vida, cara, no que esse rolê está errando para as pessoas terem vergonha, terem medo, para as pessoas não saber os caminhos que elas têm que entrar, o que elas precisam acessar para ter esse conhecimento sobre si mesmas. E vai muito de encontro, né, Edu, você que é psicólogo, vai muito de encontro com a nossa saúde mental, com o nosso autocuidado. Tá, eu tenho um puta trampo na minha terapia, no meu autocuidado, para chegar na rua, para chegar nos meus espaços e ter esse apagamento da minha identidade em pleno século XXI. Eu sofro o apagamento da minha identidade o tempo todo. E eu falo muito sobre ter coragem de ser quem eu sou. E eu não quero ter coragem o tempo todo. Eu não quero ser corajosa o tempo todo. Eu não quero ter que estar me afirmando o tempo todo. Tá, mas quem você é o que você é. Eu não quero o tempo todo ter que estar falando de mim. Isso aqui, ó, eu quero que isso daqui baste. E quando eu chegar num diálogo e falar, eu sou bissexual não monogâmica, pronto. Eu não preciso entrar em mais questionamentos para legitimar aquilo que eu já estou te afirmando, entende? E isso acontece o tempo todo e é chato, é desagradável. Sabe, a gente está perdendo tempo de que a gente podia dar avançadas nas ideias, sabe, uns papos de visão de outras fitas. Mas não, a gente está lá, sempre tendo que voltar nas mesmas coisas, que é a autoafirmação. Pô, a gente já caminhou até aqui, é um caminho difícil você descobrir quem você é e a partir disso se afirmar. Para vir uma outra pessoa e apagar essa identidade, você tem que fazer aquele trampo diariamente, é cansativo, é doloroso e isso adoece. É isso que gera essa ansiedade, que, né, os índices dos LGBTQI+, é exatamente isso, e é dentro dos nossos espaços. Porque, por exemplo, eu sendo macumbeira, candomblessista, agora estando umbandista, eu não vou frequentar uma igreja evangélica. Eu não vou frequentar um espaço onde eu sei que o que eu sou não vai ser recebido. Mas aí eu vou procurar um espaço onde eu acho que vou. E ainda assim não ser o que a gente precisa? Qual a efetividade da ação que a gente precisa ter? Se o diálogo não está funcionando, sabe? Tipo, e aí, a partir daí, a gente vai para onde? A gente faz como? Para que essas coisas não aconteçam mais, para que a gente não morra, para que as pessoas não se matem porque não conseguem trampo, que as pessoas não se matem porque a família dela não quer ela no Natal por ela ter orientação X. Por ela ser não monogâmica, ela não possa ter convívio com o filho de casais que se separam. São várias situações e a gente fica perdendo tempo nessas coisas e que nos adoecem, que a gente está fazendo, caminhando para soluções efetivas para a gente não adoecer mais, para a gente não morrer mais aqui e depois fisicamente, porque antes da gente morrer fisicamente, a gente morre emocionalmente. E a gente tem parcela de culpa nisso até com nós horas. A nossa comunidade, tá ligado? A gente tem parcela de culpa nisso e a gente tem discutido isso? Não, porque primeiro a gente está tendo trampo para afirmar a nossa identidade. Quando o nosso corpo, mano, quando a gente chega, isso já é uma definição de quem a gente é. E aí, não, a gente precisa da teoria, porque a prática não está funcionando, sabe? E isso, além de me deixar zoada, isso me deixa brava, nervosa, porque eu falo, para onde a gente vai caminhar a partir daqui, sabe? O cuidado com a nossa comunidade, o cuidado entre nós, sabe? Esse afeto. A gente fala de amor, é toda teoria de amor isso, amor aquilo, blá, 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 e a prática, a gente tem se amado, a gente tem se cuidado, a gente tem acolhido, a gente ouve o que o outro fala, e a partir disso, ele falou, ele está falado. Ele não precisa me legitimar aquilo que ele já falou. A palavra tem que bastar, sabe? E, enfim, é muito sobre isso.
Maravilhosa, deusa, rainha, perfeita e com defeitos. Eu não vou nem falar nada. Edu, Então, enquanto a Ju estava falando, é legal que ela traz esse gancho, eu adorei, porque eu estava fazendo até algumas pontuações do que é que mais tem nos afetado no campo da saúde mental, do autocuidado, desse autoacolhimento e do acolhimento ao outro também. Porque, por exemplo, eu sempre falo para a Polly que a página Pessoas Não Mono e todos esses rolês que a gente faz, como a live de hoje, são espaços de autocuidado, de acolhimento, de escuta, porque nós hoje em dia estamos cada vez mais ouvindo menos e aceitando menos, infelizmente. E então, gera toda uma cobrança, gera toda uma necessidade de que nós temos naturalmente, muitas vezes isso vem desde criança, a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado. E essa exclusão, essa rejeição, essa desaprovação que vem social com relação às pessoas bissexuais e, consequentemente, quando essas pessoas também se assumem não mono, é que vai ocasionar todo esse sofrimento, essa ansiedade que a gente sente, sabe? A gente tem toda a ansiedade, por exemplo, a mulher bi, muitas vezes ela tem toda a ansiedade, digamos que relacionada à aparência física. O homem bi, muitas vezes ele tem que ter uma determinada passabilidade, não demonstrar que ele pode ter, sim, ali gestos, comportamento que são ditos mais femininos. Parece que essas desviâncias elas não são aceitas e por nós estarmos sempre assumindo posturas contra-hegemônicas, esse sistema vai dizer que nós estamos destruindo, que a gente está fazendo algo que não é certo. E essa coisa do certo e errado começa a pesar. E tem muito, por exemplo, da religião. Eu acho que alguém lá nos comentários até falou alguma coisa sobre religião e a gente tinha comentado hoje sobre isso, o quanto a religião muitas vezes ela pode servir como estrutura mesmo de perpetuar esse cotidiano sistêmico, normativo, machista. Essa semana a gente sabe o que ocorreu, algumas pessoas devem estar sabendo o que aconteceu e que a gente nem vai comentar, porque, sinceramente, são coisas que a Ju até falou, como é que a gente está nesse século, em 2020, precisando se explicar. Isso é que causa um desgaste mental, gente. A gente precisa estar sempre se explicando, precisa estar comprovando alguma coisa que não tem a ver com a vida do outro, mas somente com a nossa. Eu estava esses dias incomodado e conversei com algumas pessoas, por exemplo, que por que é que a frequência, as possibilidades, as narrativas que eu tenho afetivos sexuais, independente do gênero, eu preciso mostrar ou de repente assumir o porquê. A única coisa que me vem à mente é que existem aí estruturas, existem, digamos que, esferas da sociedade que têm algum tipo de interesse nisso, de que eu tenho que assumir e de que a gente não pode ser essa fluidez. A sociedade, como ela está posta hoje, ela tem medo da fluidez humana, dessa forma de lidar com as relações sem dizer o que é. Ah, você vai casar? Espera aí, por que eu tenho que casar? São algumas inquietações que a gente precisa fazer até para se proteger, fazer, porque isso também é um autocuidado. Quando a gente começa a refletir e olhar esse sistema de fora, essa realidade, e não tentar, nesse caso, se sujeitar ou atender essas expectativas. E acho que uma das coisas que é necessário se falar é que pessoas monodissidentes não estão aqui para atender às expectativas da monossexualidade, ponto final. E eu não preciso dizer o porquê, e é isso.
Uma outra questão que a Ju chamou a atenção e que eu estava lendo um texto da Gabs, que é não se sentir em casa na comunidade LGBTQ. Isso sim, isso também causa adoecimento, gente, porque a gente tem uma ausência do sentimento de pertencimento, a gente tem uma falta de possibilidade de suporte emocional do grupo, não temos membros que nós possamos nos identificar e acaba que muitas pessoas monodissidentes entram num limbo solitário e não se encontram. E aí é quando eu sempre digo para a Polly, isso aqui que a gente faz é essencial, fundamental. Eu só não gosto de essencial porque lembra coisa de essencialista, mas assim, é fundamental, é importante nós estarmos aqui e prevenindo, porque a gente está prevenindo ansiedade, a gente está prevenindo depressão, porque eu estou ouvindo a história da Ju. E eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo e pessoas que vão se identificar também com a minha história. Por mais que essas pessoas não me conheçam pessoalmente, ou eu conheça a Ju, ou conheça a Polly, mas a gente sente uma identificação, a gente diz, tem ali alguém do outro lado que me entende, que passa por aquilo que eu passo também. E aí a religião, eu já tinha comentado, eu acho que, assim, é uma coisa difícil de lidar, é sim difícil, mas é importante conversar. Eu acho que, assim, pelo menos com pessoas que são cristãs, acho que o interessante é falar sobre o que eles pregam de livre-arbítrio, sabe? Porque, e da bondade. Essa semana teve um youtuber que perguntou, cadê os cristãos bons? Acho que a gente também tem que falar isso, né? Olha, você como é? Cadê o teu discurso, a tua prática? Como é que isso acontece? Claro que não é tão simples assim. A gente poderia aqui nos aprofundar nessa questão de religiosidade. Eu, por exemplo, eu fui evangélico durante a adolescência, depois fiquei sem religião porque tudo que eu fazia não cabia para a religião. Assim, as dissidências da minha vida não cabiam, pelo menos na religião, no cristianismo, e algumas religiões também que pregam eu acho que é aquela coisa assim, ai, tá tudo bem, sabe aquela positividade tóxica? Também não vai servir para a gente. Acho que temos aí esses desafios e acredito que se nós ficarmos juntinhos, assim, juntos a gente consegue, assim, aos poucos ir rachando as coisas e conquistando um espaço minimamente mais seguro, pelo menos para a gente estar aqui falando e nos colocando. Sejamos as rachaduras, as pragas apocalípticas, como diria o texto de J. Mombassa, se eu não me engano. Gente, a gente tem 7 minutos, passa muito rápido. Eu queria aproveitar para convidar as pessoas que estiverem aqui, que tiverem gostado e se sentido confortáveis, para dizer que a gente tem um encontro no Zoom toda sexta-feira para debater os temas da semana. Só entrar lá na bio, fazer a inscrição e qualquer coisa me mandar mensagem. Vocês levantaram um monte de coisas maravilhosas que a gente só vai conseguir falar lá, mas eu acho que o básico é isso, né? Tipo, primeiro a gente tem falta de representatividade, né? Uma invisibilidade cultural de narrativas de pessoas monodissidentes. E aí depois a gente, tipo, sofre uma série de preconceitos e estigmas da heteronorma, e aí quando se desgarra disso, esperando acolhimento, também tem estigma e preconceito dentro do movimento. Mas eu acho que é isso, é a gente continuar colocando as nossas narrativas no mundo, continuar criando esse espaço. É realmente muito triste que a gente tenha que falar certas coisas em 2020. Né? A gente já podia estar falando de outras coisas, mas aí a gente também cria espaços para poder falar de outras coisas, para poder, né, se aproximar e complexificar esse debate. Enfim, um monte de coisas, mas despeçam-se porque a gente já está com 5 minutos. Eu quero deixar tempo para vocês fazerem umas considerações finais e eu só deixo beijas e vejo todo mundo no Zoom depois de amanhã. Bom,
É isso, acho que é isso, sexta-feira. A gente nunca mais fizemos no mesmo, porque é um debate, é uma discussão que não tem fim. E quanto mais a gente falar, mais assunto a gente vai achar, mais histórias a gente vai ter para compartilhar, mais vivências. E é isso, é muito num lugar de se acolher, de saber que outras histórias também podem vir de encontro com a minha história e que as pessoas fiquem bem, mano. E que ser quem é seja um puta presente, que seja foda. E ser quem a gente é não é mil maravilhas também. É foda, nem tudo é flores. E é muita treta, mas é um lugar de ter noção de quem se é e buscar se acolher. Eu acho que o autocuidado é tudo, sendo quem se é, sendo o que for. E é isso, e beijos, obrigada a todo mundo que acompanhou. E muito obrigada, Edu, lindos. Muito obrigada, Polly, minha amora querida. E é isso, até sexta-feira. Ah, beijas, beija a todos. E cheiro para todo mundo. E muito obrigado. Foi muito massa estar aqui. Se você foi embora sem desejar um cheiro, eu acho estranho. Fica sentindo falta. Eu queria lembrar também, pequeno parênteses que eu lembrei, que a Natasha, que é uma pessoa do coletivo B-Sides, é uma pessoa do Rolê Não Mono, que eu conheci em São Paulo. Enfim, tem todo um rolê. Tá rolando a Frente Bissexual Brasileira, que é a união de vários coletivos do movimento bi do Brasil. E aí, dia 26 de setembro, vai ter um festival online com coisas e eventos e palestras e debates. Depois eu deixo no meu stories de novo. E é isso, saudade de vocês. Nossa, é um prazer incrível, no meio de tanta correria, ter pessoas tão maravilhosas e dispostas a sentar e bater um papo e construir coletivamente essas delicinhas. Agradeço a vocês, duas pessoas maravilhosas. Agradeço a todo mundo que está aí. Teve uma galera mandando um monte de mensagem. Ei, pessoas no Zoom, apareçam. Um cheiro. Podia passar horas ouvindo vocês. Sim, Gabi. É isso. Gatilhos, quero mais. Beijas. Como que eu paro a transmissão? Aqui. Tchau.